Amém. Meus irmãos, eu quero convidar todos a uma leitura bíblica na Epístola aos Hebreus, no capítulo 4. Epístola aos Hebreus, capítulo 4. A partir do versículo 14, vamos até o 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza ao que confessamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Ontem, eu e Nana completamos 17 anos de casados. Isso é uma bênção, né? E eu quero louvar a Deus por isso e agradecer o carinho de muita gente. Deixou uma mensagenzinha lá bonita pra gente. Mas, gente, o amor, a rosa do amor também tem espinhos. Ontem nós saímos para jantar num lugar legal, para comemorar. Mas até ontem de manhã, a gente nem sabia se ia comemorar. Uma besteira aí, a gente ficou meio assim estranhado. A gente ficou assim meio, né? Aí chegou ontem de manhã, ela foi mais forte. Quem procura primeiro é o mais forte. Deixou uma mensagenzinha para mim no WhatsApp. Assim que eu ouvi a mensagem, já liguei para o restaurante. Porque na verdade, o que aconteceu foi que nesses dias que a gente estava meio assim, eu sofri. É muito ruim, né, gente? É muito ruim você não viver o amor. É muito ruim. Dá uma agonia. Aí depois, de vez em quando isso acontece, eu gosto dessa interação, mas sei lá, ainda acho que funciona. Eu vou tentar parar. Muita gente que é chato, né? Mas deixa só hoje. Pergunta alguém assim, já amou hoje? Você tem mais metade um pouco mais da metade do dia para amar. Se não amar até o dia acabar, não valeu a pena. Um dia sem amar, sem expressar, sem demonstrar amor, sem receber amor, é um dia perdido, é uma vida vazia. Como Paulo disse em 1 Coríntios 13, ele falou: vou mostrar para vocês o caminho mais excelente. Aí ele fala: ainda que eu tivesse tudo, fizesse tudo, se eu não tiver amor, eu sou vazio. E é isso que eu sinto. Eu sei que você sente também. Ainda que você finja não sentir, ainda que você busque algum tipo de vício, de entorpecimento mental, de entorpecente químico, para poder tapar esse vazio, a verdade é que enquanto a gente não se conecta com amor, a vida é insuportável. Eu vou dizer mais, a vida sem amor é um inferno. Sabe o que diferencia na prática o céu do inferno? É que no céu Deus está, com sua graça, com seu amor, manifestos. E o inferno é o lugar onde Ele não manifesta essa sua graça, esse seu amor. E sabe o que melhor define Deus na Bíblia? 1 João 4,8, porque Deus é amor.
Então, experimentar Deus, viver Deus é amar. Nesse mesmo versículo, 1 João 4,8, diz que quem ama, conhece a Deus. Conhecer ali é ter relação íntima. Quem não ama, não conhece a Deus. Então, um dia sem amar é um dia sem Deus. Mas, pastor, eu não posso amar só a Deus, eu posso passar um dia amando a Deus em love com God, mas não amando aqui na horizontal? Não. Isso não é verdadeiro. Ao contrário, o texto fala que isso é mentiroso. 1 João 4,20 diz que quem diz que ama a Deus que não vê, e não ama a pessoa que vê, é um mentiroso. No versículo 12 ele falou assim, porque ninguém viu Deus. Ninguém viu Deus, então você na verdade ama a Deus amando o próximo. É assim que a gente ama a Deus. Jesus resumiu toda a lei em 2 mandamentos, Mateus 22. Amar a Deus e amar o próximo. Esse é o fundamento e o resumo de toda a lei. Só que Paulo resume toda a lei num só mandamento. Romanos 13:8 ele fala, quem ama o próximo cumpriu toda a lei. Romanos 13:10 ele fala, o amor é o cumprimento da lei. Em Gálatas 5:14 ele fala, toda a lei se resume num só mandamento, ame teu próximo como a ti mesmo. Até o amar a Deus se resume em amar o próximo. Porque na verdade Deus quer ser amado no próximo. Como Jesus disse em Mateus 25, que um dia ele vai separar as pessoas, bodes e ovelhas. Gente aprovada e gente reprovada. E ele vai dizer, ó, vocês, eu estava com fome, estava com sede, estava preso, estava mal, vocês não fizeram nada por mim. Então vocês não me conhecem, não têm relação comigo. Já vocês fizeram por mim. E ambos perguntarão, por você? Quando? Ele dirá o quê? Quando fizeram a um desses pequeninos, porque é aí que Deus é amado. Entende? E há um mistério nisso aqui. Por quê? Por quê? Por que o autor diz que a gente não ama Deus porque a gente não vê, que a gente precisa ver. Então o que ele está falando? Que para amar de fato a gente tem que ver alguma coisa. A gente tem que ter alguma percepção, a gente tem que ter alguma identificação. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas antes eu quero que você entenda que a essência da vida é amar. Não é conquistar, não é crescer, não é amar. Essa é a essência da vida. A vida que vale a pena, a vida cheia de Deus, a vida boa é a vida que você ama. Vida sem amor, ela é sem graça. Eu sempre gosto de ilustrar isso com a música do Zé Cabaleiro, porque eu acho que ele acerta muito nisso. Que ele conta, né? Eu estava triste, tristinho, sem graça, igual o Top Model Magrela, eu estava igual um paulistano solitário, estava não sei o quê, estava mal. Aí uma coisa mudou minha vida. Eu recebi um telegrama, e o telegrama simplesmente dizia o seguinte: nego, fique feliz porque tem alguém no mundo que muito lhe ama. Aí pronto. Aí eu acordei, procurei o delegado, dei bom dia para ele, fui na padaria, enfim. A vida mudou. E é isso. Diga ao seu irmão assim, ó, irmão, é sobre isso, não se iluda não. Você corre para lá, você corre para cá, mas no fundo você quer ser amado. No fundo você quer amar. Sabe? E no fundo, nossos medos, nossas inseguranças é por achar que talvez não sejamos amados em algum momento. É achar de que alguma hora alguém vai deixar de nos amar. Isso nos apavora, nos amedronta. Isso é horrível. Por isso que em 1 João 4,18 diz que o amor perfeito, ele faz o quê? Lança fora todo medo. Sabe o que é amor perfeito ali? É amor teleios, é amor que diz: te amarei para sempre. É impossível que eu não te ame mais, porque isso é o amor de verdade. Amor de verdade não acaba. Esse negócio de não amo mais não é verdade. Quem não ama mais nunca amou. Amor que é amor, ele nunca morre. Ele pode se modificar, ele pode se adaptar às circunstâncias, mas ele nunca morre. Então o amor perfeito, o amor teleios, o amor completo, lança fora todo, porque todo medo, porque no fundo todo o nosso medo é não ser amado.
no fundo, todo o nosso medo é não ser amado. Eu tenho medo de envelhecer, eu tenho medo de ficar pobre, eu tenho medo de ficar doente. Não, você tem medo de não ser amado quando envelhecer, de não ser amado se ficar pobre, de não ser amado se ficar doente. No fundo, o nosso pânico é esse. É não ser amado. Mas se o amor for garantido, o medo vai embora. E graças a Deus que nós vivemos em Cristo um amor do qual nos é dito em Romanos 8 que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso que esse amor dele lança fora do nosso coração o medo. Mas a vida é sobre isso, a vida é sobre amar. Se você não amou hoje ainda, vai perder seu dia. Ame logo, né? Ame logo. Então, agora vamos lá, olha que coisa interessante. Mas na prática, o que é amar? Às vezes fica muito vago, muito genérico. Se a vida é sobre amar, eu quero amar. O que é amar? Jesus disse em Mateus 22 que toda lei depende de 2 mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Toda lei depende disso. Só que ele disse também em Mateus 12:7, ele fala o seguinte, ó: se vocês fizerem aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, vocês cumpriram toda a lei e os profetas. Peraí, se ele diz que toda a lei e os profetas se resume em amar, e ele fala que se você fizer ao outro o que você quer que ele faça a você, você cumpre a lei e os profetas, então eu posso entender que fazer ao outro o que eu quero que ele faça a mim é amar. Mas não é simples assim, tipo assim, eu vou fazer para o outro aquilo que eu quero receber. Não, é mais profundo. Ele está falando o seguinte: consiga se colocar no lugar do outro. Ele está falando: ame o próximo como a ti mesmo, se coloque no lugar dele. Então o que ele está nos dizendo é que amor de verdade, ele perpassa um processo profundo de identificação. Eu vou te dar agora uma dica maravilhosa para saber se você ama, se você não ama, se você é amado ou não. Sabe onde o amor está posto? Onde há profunda identificação. É a identificação que faz seu coração bater mais forte ou não. Eu vou lhe provar isso agora. Quer ver uma coisa? Quem é que gosta aqui de animais? Eu gosto de animal, eu gosto de bichinho, eu gosto... Quem gosta de animais? Levanta a mão, não tenha vergonha, né? Nada de ruim, é bênção. Ele diz que o justo cuida bem dos animais, amém, gente? Bênção. Estou querendo comprar um Border Collie. Alguém quiser me doar? Brincadeira, agora não posso ainda não. Mas é bênção. Agora você já percebeu? Você sabia que tem várias ONGs no mundo que se dedicam exclusivamente a proteger elefantes? Tem várias. Aí eu te pergunto, por que tem várias para proteger o elefante e não tem várias para proteger, por exemplo, o tubarão fantasma? Aí você fala, não, porque o elefante tem risco de extinção. O tubarão fantasma tem muito mais. Tem muito menos tubarão fantasma no mundo do que elefante. E você não vê um movimento grande, na verdade eu nunca vi nenhum, para proteger o tubarão fantasma. Você, às vezes não aguenta ver um cachorrinho sofrendo, um gatinho sofrendo, e que bom isso. Mas será que é por causa do sofrimento animal que realmente você se compadece? Raramente eu vejo alguém se compadecendo com a barata sofrendo. E a bicha sofre pra caramba. Aquele baigão nela, meu amigo. Você pode até ter um certo nível de empatia, mas é muito menor do que o do cachorrinho. Mas não é só sobre o sofrimento? Não é. Não é. A gente tem muito mais empatia com os mamíferos, com os pets, porque nos identificamos muito mais com eles. É difícil identificar com uma barata, com um invertebrado, com um caranguejo, né? Com um peixe. Você vê, tá no mar, tá no mar, golfinho, baleia. Todo mundo quer proteger, todo mundo ama. Mas ninguém ama o atum. Não vejo um movimento, coitado dos atuns. E tem atum que é mais raro que golfinho.
Tem salmão que é mais raro que golfinho, mas ninguém está nem aí. Pelo contrário, você quer comer o melhor sushi do tudo. Qual é o mais raro? Eu quero comer isso. Sabe por que a gente tem mais... A gente ama mais o golfinho? Porque ele fala assim, ó... empurra uma bolinha. Ele tem uma cognição mais parecida com a nossa. Ele expressa sentimentos mais parecidos com a gente. Ele cria vínculos sociais muito mais profundos. Você que já assistiu o documentário daquelas baleias orcas quando são capturadas, irmão, gosta de arrasar o coração. Quando captura o filhote, elas fazem um círculo em volta do barco e começam a berrar. Eu não aguentava não, irmão. Eu dizia, toma de volta seu bebê, não, Jesus, não. Não aguento disso não, vou ter pesadelo com isso aqui. Eles expressam emoção, sentimento, vínculo social. Só que eles dizem, mas talvez a barata também tenha. Mas sabe a questão? Nós não nos identificamos. Vou te provar mais ainda que não é sobre sofrimento, não é sobre morte, é sobre identificação. Você quer ver? Agora, enquanto estou falando, tem muita gente morrendo no mundo e você não está nem aí. E é para ser assim mesmo, porque senão a vida seria insuportável. Se cada vez que alguém morresse no mundo, a gente se abalasse, ficasse de luto, a gente não tinha como viver. Então, na verdade, a gente vai se abalando mais a partir do momento que a gente é mais próximo, que a gente tem mais identificação, que a gente conhece a pessoa. Ok? Então, amar está totalmente ligado com a capacidade de se identificar. Por isso que o amor de Deus por nós foi provado em Jesus. Sabe por quê? Porque o Deus que falava de uma maneira tão terrível, que até o povo dele muitas vezes não queria ouvir, era tão esquisito, era tão distante do povo. O povo dizia, não queremos nem ouvi-lo. Moisés, que ele fale com você. Esse Deus gigantesco, ele se fez homem. Homem de dores, que sabia o que era padecer. O texto que nós lemos. Nasceu num contexto de pobreza, de perseguição, de escassez. Sentiu as dores humanas, foi tentado com todo tipo de tentação, não pecou, mas sentiu as provocações do pecado. Foi humilhado. Então, essa revelação de Deus, ela é nitidamente capaz, é o que o texto fala, de ser profundamente empática conosco. Nós sabemos disso, não que Deus em espírito não seja, ele também é, mas para nossa mente limitada, que precisa de identificação, nós temos em Jesus agora a prova do amor de Deus. Por isso que é dito, ninguém nunca viu a Deus. Ninguém ama o que não vê, ninguém ama o que não se identifica, ninguém ama o que não tem forma. Por isso que nós amamos a Deus, porque Ele se revelou a nós em Jesus. É por isso, porque a gente consegue agora ver Deus. Ainda que na Escritura a gente vê um Deus homem, um Deus que parece com a gente, um Deus que a gente consegue ver os sentimentos, as emoções, as lutas, as dores. E é isso que gera a conexão profunda da gente com Ele. E dele conosco. Ele fez isso também para se identificar, para chegar perto, para poder amar. Porque tem coisas que você só vai saber se você sentir. E por isso que Deus às vezes permite que a gente tenha dores diferentes, sabe para quê? Para que a gente possa ajudar todo tipo de gente. Então tem gente que eu não sou plenamente capaz de ajudar, porque eu nunca senti nada nem parecido. Mas você que sentiu é. Por exemplo, quem é que mais ajuda ao hospital que trabalha com câncer? Hospitais caridosos como Aristide Maltês e entre outros, que tratam de pessoas que lutam contra o câncer. Não tenha dúvida que quem mais ajuda, assim, pessoas físicas, né? Quem mais ajuda é quem já teve câncer ou perdeu alguém para o câncer. Porque a pessoa sente na pele. Eu conheço várias pessoas que abriram centros de recuperação para viciados em drogas. Eu conheço algumas pessoas. Só me vem um na cabeça, eu pensei hoje de manhã, só me vem um na cabeça que não era ex-viciado. Mas na verdade ele não era ex-viciado, mas ele trabalhava com viciados.
Ele era policial, ele se aposentou e ele lidava com viciados o tempo todo na rua. Todos os outros que eu conheço, seu pai também, Paulinho. Seu pai, de alguma forma, também era adicto, né? O pai de Paulo é um deles. Então, todo mundo que se sensibiliza é porque sentiu essa dor. Você entende? E Jesus, o texto está nos dizendo que ele sentiu todas as provocações demoníacas, as tentações, para poder se compadecer. O texto fala perfeitamente de nós. Você entende isso? Então eu quero que você perceba que a essência da vida é amar. E amar é, em essência, se identificar. Se não há identificação, deixa eu lhe falar uma coisa, não há amor. E não é identificação do tipo assim, ó, eu sei o que ele está passando, não. Paulo fala para que a gente tem que ter entranhas de misericórdia. Significa, você vai se colocando tanto no lugar da pessoa, você vai se aproximando e você vai conhecendo, e você vai, que de repente você percebe que a dor dela não é só dela. A dor dela também é sua. É o que Paulo diz em Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros e cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo é cumprida, que é a lei do amor. Quando a gente começa a pegar a carga do outro, como se fosse nossa, porque na verdade quem ama perde um pouco da capacidade de separar o que é meu do que é dele. Ele ama como a si mesmo, como uma coisa só. Então quem ama, na verdade, mesmo que não queira, se mete na vida de quem ama. É muito difícil não se meter, de alguma forma, não dar alguma opinião, porque ama. Djavan fala uma coisa que eu gosto muito, ele fala assim, né? Que o amor não cabe em si, e por ser amor, ele invade e... Aí você sabe, né? Versículo não sabe. Estou brincando, sempre falar pegadinha para poder brincar com vocês. Amor é isso. Você como rapaz, eu amo. Quer ver uma coisa? Quem é que fica assim, eu não sei se eu vou intervir na vida dos meus filhos? Você não faz isso. Por quê? Porque você ama, e é muito fácil amar filho, por quê? Porque é muito fácil se identificar com eles. Eu olho para a Maria Esté ajudar, me vejo o tempo todo. Eita rapaz, olha eu ali agora. Aí eu fico tentando entender o sentimento que está ali, entender, rapaz, eu sei, eu com essa idade que eu senti, o que eu pensei, é muito fácil me colocar no lugar dele, muito fácil, mas não com a minha perspectiva, com a dele. Porque foi isso que Jesus fez. Ele não veio como Deus, em forma de Deus, se colocar na forma divina, se colocar, não, ele veio na forma humana, como a gente. Abriu mão da forma de Deus, Filipenses 2, tomou a forma humana. Então, na verdade, o amor verdadeiro é aquela experiência onde eu me aproximo tanto do outro que eu acabo compreendendo. E não é que eu aceito ou concordo, mas eu compreendo. E como eu compreendo, lógico que eu vou ter mais empatia, eu vou ter mais misericórdia. Eu compreendo, porque eu me coloquei ali. Isso é maravilhoso para qualquer relação, para casamento, para tudo. Relação pai e filho. Eu lembro que eu tinha dificuldades com meu pai, dificuldades com minha mãe. Eu não entendia algumas posturas que eles tinham, até eu entender mais a história deles. Até eu entender mais, me colocar para ele, como é que é estar no lugar dele? Como é que é estar no lugar dela? É muito fácil avaliá-los do meu lugar, mas do lugar dele, do lugar dela. Uma das minhas queixas, por exemplo, eu achava que meu pai era pouco afetuoso, né? Até eu conhecer as histórias dele com meu avô, que era um homem do campo, um homem da fazenda, aquele homem super autoritário, aquele homem grosseiro, aquele homem agressivo muitas vezes, aquele homem que tipo assim, sabe, quando chegava em casa, você, hoje vai ter surra, mas fizemos o que, pai? Nada, é só para manter o respeito. É sério? Vai apanhar todo mundo para manter a ordem, para poder... Então como é? Ele nunca fez isso comigo, meu pai, já melhorou muito. Mas tinha um negócio do pai dele que ele aprendeu que eu detestava. Quando ele ia me bater de cinta, ele dizia, cheira aqui. Cheirar pra quê, rapaz? Um negócio sem sentido, retado, pense. Mas pelo menos ele batia quando tinha um motivo. Batia a posteriori, não... Ele não batia previamente. Entendeu?
E meu avô fazia. Meu avô nunca elogiou. Meu pai me faz muitos elogios o tempo todo. Meu avô nunca elogiou, nunca nada. Agora imagina o que é receber isso a vida toda. Então se você dá mais do que isso, você já venceu, né, gente? Então isso melhorou. Então me colocar, pensar nele, criança, pensar nele na fazenda, pensar nele apanhando sem motivo, me fez amá-lo mais. Então na verdade amar é isso, é você se colocar no lugar do outro, não como você, mas como o outro. Isso para casamento é maravilhoso. Porque a gente casa, a gente é muito diferente, né? Mas você tem que tentar entender a formação do seu cônjuge, que é diferente da sua. Você não pode querer que ele seja que ela seja sua mamãe. Ah, porque minha mãe fazia assim. Lógico. Ela é sua mãe, não é a mãe dela. Ela tem outra formação, ela tem outra cabeça, ela tem outros sentimentos, ela tem outro universo, outras contingências. E o amor é essa capacidade de não pensar em si, mas de pensar no outro. Paulo disse em 1 Coríntios 13. O amor não pensa em si, ele pensa no outro, ele se coloca no lugar do outro. Ele sofre junto com o outro. Então Jesus era o exemplo máximo disso, porque Jesus conseguia se mover de íntima compaixão por pessoas muito diferentes dele. Que capacidade que ele tinha. Por exemplo, lá em Lucas capítulo 7, ele encontra uma viúva que acabou de perder para a morte agora o seu único filho. Jesus não é mulher, Jesus nunca casou, nunca ficou viúvo, não tem filhos. Mas o texto fala que quando ele viu aquela viúva indo velar seu único filho, ele se moveu de íntima compaixão. Ele, sendo homem, se colocou no lugar de uma mulher. Sendo homem, se colocou no lugar de uma mãe. Não tendo filho físico, ele conseguiu se ver ali. Como é que é para essa mulher que perdeu o marido agora perder seu único filho? E se moveu de íntima compaixão. Se coloque no lugar. Pense a partir das experiências do outro, da vida do outro. Lógico que parece que tem que ter interesse no outro. Ah, mas eu sei lá o que ele passou. Você não tem interesse, porque você não ama. Quem ama se interessa, quem ama quer saber, quem ama pergunta. E lógico também que isso tem uma contrapartida, né? Que pra gente ser amado, a gente precisa também ser vulnerável. Se você nunca também demonstra fraqueza, demonstra dor, nunca se abre, nunca fala das suas dificuldades, fica difícil para o outro ser empático com você, para o outro entender e compreender você. É o que acontecia com Jesus e os fariseus. Jesus tinha misericórdia de todo mundo, né, gente? Mas pegava duro com os fariseus. Por quê? Ele explica. Porque os fariseus, eles se gabavam como se não tivessem pecados. Eles tiravam onda de sãos. Ele falou assim: vocês são sãos? Então os sãos não precisam de... Eu vim para quem se reconhece doente. Vocês não enxergam? Já que enxergam, não tem o que fazer com vocês. Se vocês fossem cegos, viriam a mim para eu abrir vossos olhos. Então esse também é um processo para o amor ser profundo entre nós, de ser vulnerável. Dizer: não sou perfeito, eu sou falho, tenho dificuldades, eu tenho esse trauma, essa mágoa, essa complicação aqui na minha cabeça. O que me complica é isso. O que me dificulta é isso. O que me trava é isso. O que me bloqueia é isso. Tem que falar para o seu cônjuge, tem que falar para quem você ama. Tem que falar para que o outro possa te conhecer, para que o outro possa te compreender, para que o outro possa fazer por você o que ele faria por ele, mas entendendo quem você é. Porque isso é amor. Infelizmente, quando eu não consigo fazer isso, quando eu não vejo o problema do outro como meu, eu não amo. Quando eu boto muita barreira, o que é seu, o que é meu, a sua vida é minha vida, isso não é amor. Amor é uma dificuldade de ter fronteiras entre o que é meu e o que é dele. Porque o amor, vou desavanhar de novo, invade. O amor suplanta os muros. O amor é como uma mangueira que o galho passa para o terreno vizinho e dá fruto lá, o vizinho querendo ou não. Esse é o amor. Ele passa por baixo do nosso muro, com as suas raízes. Ele passa por cima do nosso muro. É amor. Ninguém segura, Eclesiastes fala que ninguém segura o amor. Cantares fala, ninguém segura o amor. O amor é como uma represa que ninguém segura. O
amor vai lá e vai fazer, ele vai querer, ele vai acreditar, ele vai suportar, ele vai dar um jeito. O amor é o amor, porque ele se identifica, ele está ali poderosamente. Agora, eu quero pensar um outro lado da identificação, que é a forma concreta de amar. Porque é muito bom a gente ter esse coração empático no sofrimento, na dor. É muito bom saber que Jesus, como está escrito, nós lemos juntos, Ele se compadece das nossas dores. É muito gostoso isso, saber que eu vou a um Deus que se compadece de mim. Eu tenho um sumo sacerdote, um intercessor lá do Pai que se compadece. Eu estou aí com minhas lutas humanas, minhas coisas humanas, meu coração humano complicado. E fala: Jesus, eu sei como é que é, Binho, eu já tive um coração assim. Não com pecado como o seu, mas um coração humano. É maravilhoso isso. Você concorda comigo que se eu me identifico com alguém, eu não me identifico apenas com as coisas ruins que acontecem, com as dores, com os sofrimentos, mas eu me identifico também com as coisas boas. Concorda comigo? Se eu me identifico profundamente com alguém. Olha o que Paulo diz em Romanos 12:15. Ele fala assim: alegrai-vos com os que se alegram, e chorem com os que choram. Peraí. Então, na verdade, amor não é só sobre me compadecer. Amor também é sobre me alegrar com o outro, porque eu me identifico tanto com ele que a alegria dele também é minha. E isso é a parte mais difícil, talvez. Porque às vezes na nossa autocomiseração a gente tem muita facilidade de ser empático com o sofrimento. Mas a alegria mexe com o nosso orgulho, a alegria mexe com o nosso ego, a alegria mexe com a inveja. Mas na verdade, amor verdadeiro é isso. Amor verdadeiro, ele tem uma identificação. E se eu tenho identificação e o outro está se alegrando, eu estou me alegrando junto. E eu nem faço muita conta disso, isso é espontâneo. Quer ver uma coisa? Você está assistindo um filme. Aí o filme sempre tem basicamente 3 atos. O primeiro ato, os protagonistas são apresentados. É um filme normal. Aparece o protagonista, você se apegar, você conhecer, você se identificar com o protagonista. Se identificou, pronto, você vai amar ele agora. Aí segundo ato ele vai sofrer. Aí você sofre junto. Aí vem o clímax do segundo ato, que é a hora que parece que ele vai perder tudo, o vilão vai ganhar, ele vai se dar mal. Aí você está com o coração na boca. Aí vem o terceiro ato, onde ele se dá bem, ele fica feliz e tem final feliz. O que você faz? Você se alegra junto. Por que você se alegrou junto? Porque lá no início, no primeiro ato, você se identificou. Quem se identifica ama. Quem ama, chora junto, mas também se alegra junto. Eu digo de novo, se você não tem capacidade de se alegrar como se alegra, você não ama. Se a vitória do outro não é sua vitória, você não ama. Isso é um teste básico para o amor. Pô, o outro está bem, eu tô triste, eu não amo. Ele está triste, eu estou feliz, eu não amo. A identificação é total. É na alegria e é na dor. Ok? Agora vamos aprofundar um pouquinho mais? Vamos? Só um pouquinho e a gente termina. Como é que a gente se identifica com o outro na dor? A gente se coloca no lugar dele e a gente começa a pensar: poxa, olha o que ele sofreu, olha o que ele passou, como é difícil para ele viver isso. Por exemplo, uma mulher que se coloca no lugar de outra mulher que não pode ter filhos, e ela pensa: meu Deus, como deve ser duro. Eu lembro como eu sonhava em ter meu filho, e como deve ser duro para ela se fosse eu que não pudesse ter filhos. Aí você sente a dor. Ou um homem que experimentou uma situação difícil, experimentou o desemprego, por exemplo, e sabe que ficou mal naquela época, e viu um amigo desempregado, ele lembra, ele se coloca no lugar e ele sente aquela dor. E outras, várias situações, não é assim? Agora, como é que isso funciona para a alegria? Da mesma forma. Você se coloca no lugar dele e diz: nossa, como isso deve estar sendo bom para ele.
Mas pastor, isso não é inveja? Aqui que está uma armadilha terrível. Não é inveja. Inveja é o contrário. A inveja é a não identificação. A inveja é quando eu me coloco no lugar do outro sendo eu. Eu queria estar lá, eu era melhor, eu merecia mais, eu faria melhor, eu aproveitaria melhor. Aí você sendo você se coloca lá. Identificação e amor não é isso, é você sendo o outro. Você pensa, rapaz, como deve estar sendo bom para ela viver isso. Eu imagino o que é ser ela agora. Eu imagino o que é ser ele, como é importante para ele. Eu me alegro com ele. Ok? E quando a gente vai para o profundo do profundo disso, duas coisas acontecem nesses dois lados. Na tristeza, a tristeza não é mais só sua. Quem se identifica profundamente puxa a tristeza do outro para si. Gálatas 6:2, levem as cargas uns dos outros. Leve a carga, o problema do outro. Leve o problema do outro. Pastor, não aprendi isso, eu aprendi diferente. O mentor da internet falou, não leve o problema de ninguém para casa. Imagina está escrito aqui, evangelho. Evangelho, gente. Tá bom? A gente tem que escolher o que a gente acredita, né? Evangelho. Evangelho é isso. Então você chega nesse ponto que o problema não é só dele, é seu e dele. Ok, gente? Amém? E a alegria, a mesma coisa. Você começa, a vitória é sua. Mas se ele não quiser compartilhar comigo, não importa. Você está alegre. Quem gosta de algum esportista, algum atleta, meu irmão, ele pode nem lhe conhecer. Se você gostar dele, quando ele pipocar de alegria, você pipoca de alegria junto. Porque você se identificou. A alegria dele é sua. É tanto sua a alegria dele, e a tristeza dele é tanto sua, que quando ele perde, o que ele faz? Meus fãs, me perdoem, eu sei que eu causei tristeza para vocês. Eu queria dar essa alegria para os meus fãs. Não é verdade? Porque estamos identificados com eles. É a mesma coisa. Então, por exemplo, quando você gosta muito de alguém, você vive aquela alegria nele. É como se você vivesse também. Entendeu? Eu sinto muito falar isso para vocês, mas eu sei que vocês choraram, mas ano 2022, eu fui campeão mundial. Só entendedores entenderão. Porque eu amo um certo argentino. Eu vibrei. Eu me alegrei quando ele se alegrou. Identificação. Então, ouça, é a mesma coisa. Você pode estar agora pensando, pastor, eu acho que eu não amo ninguém. E é possível. É possível. Mas chegou a hora de amar. Chegou a hora de amar entendendo esse amor de Deus por nós, que é exatamente assim. Em 1 João 4,19, ele diz que nós só amamos, né? Amamos qualquer pessoa, porque Ele nos amou primeiro. Porque aprendemos com Ele em Jesus a amar. E aí entra uma questão muito boa para a gente encerrar. Jesus se identificou conosco em nossa dor, em nosso sofrimento, em nosso pecado, de tal forma que Ele disse, o seu pecado não é só seu, a sua carga não é só sua, e como você não aguenta levá-la, como ela vai te matar, eu vou levar ela por você na cruz. Isso é maravilhoso. Ele levou a nossa carga, Ele levou a nossa culpa, Ele levou o nosso peso, Ele tomou o nosso castigo, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, por suas feridas nós podemos ser sarados. Isso não é maravilhoso? É maravilhoso saber que Jesus se compadeceu e se compadece de nós na dor, no sofrimento. É maravilhoso olhar para a cruz e se identificar com o que fala, rapaz, quem deveria estar ali era eu fui o pecador, eu fui o miserável, mas Ele me amou tanto que Ele levou a minha carga. É maravilhoso. Mas tem que ter cuidado, porque a gente não consegue fazer o outro lado, que é se identificar com Jesus na sua vitória, na sua alegria, na sua bênção. E ficamos só se identificando com Ele na dor. E não é o que
o Evangelho propõe? A proposta do Evangelho é o tempo todo identificação dupla. Por exemplo, Romanos 6,5, ele fala assim, ó: se estamos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente também seremos unidos na sua ressurreição. Na morte, eu estou com Ele, na glória da ressurreição eu estou com Ele também. Romanos 8,17, se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Olha o texto que nós lemos em Hebreus 4,15, diz que Ele é o sacerdote perfeito que se compadece de nós, porque sentiu nossas dores. Aí no 16 que nós lemos também diz o quê? Então temos confiança para se aproximar do trono da graça, aleluia, para receber misericórdia, para ser ajudado. Sabe o que significa isso aqui? Essa carta aos Hebreus aqui é uma carta a judeus que eram cheios de tabus religiosos na mente. Por exemplo, eles tinham uma questão na religião que na presença profunda de Deus mesmo só ia o sumo sacerdote uma vez por ano no dia da expiação, e mesmo assim ia se borrando de medo, ele não ia com confiança. Agora o autor está falando o seguinte: ei, agora que você se identifica com Jesus, não só na sua dor, mas também na sua santidade. Isso é maravilhoso. 2 Coríntios 5,21, Paulo fala: Ele foi feito pecado em nosso lugar, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Efésios 2,6 fala que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Ou seja, quem está lá governando a gente não é Ele, mas como Ele está, eu estou com Ele, porque eu me identifico com Ele, eu sou do time dele, sabe? Eu estou ligado a Ele. Então, voltando aqui, se apresente com confiança diante do trono da... Como assim, que confiança é essa? Como é que eu vou ter confiança para chegar diante de Deus? Isso é uma coisa muito louca. O pecador que chega diante de Deus morre, é fulminado, não aguenta, é julgado. A santidade de Deus fulmina o pecado, castiga o pecado. Mas essa mesma carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 19, fala o seguinte, ó: entrem com ousadia, de novo, confiança no Santo dos Santos, nesse lugar mais profundo da presença de Deus, que hoje não é mais físico, num templo, num tabernáculo, mas é espiritual em nosso coração. Vai lá nesse lugar mais fundo da intimidade com Deus. Como? Pelo novo e vivo caminho que é o corpo de Jesus que foi rasgado. Ou seja, se identifique com Jesus também na sua santidade. Se identifique com Jesus também como filho amado. Aceite essa identidade, aceite isso. Ah, mas eu não, mas ele sim, eu sou dele. Você entende? Se identifique. Se glorie nele. Sabe? Celebre nele, porque ele compartilhou com você essa alegria. E se eu sou capaz de me identificar com Ele, eu vou viver essa alegria cada vez mais, porque Ele me deu o Pai dele também. Ele compartilhou comigo. Então eu não posso voltar para casa como voltou o filho pródigo em Lucas 15, dizendo: olha, eu vou voltar para casa, porque meu pai é até bom. Eu vou buscar Deus porque Ele é até bom. Mas sabe, eu vou todo cabreiro aqui porque eu sei que o que eu aprontei, eu sei que eu não mereço, eu vou para ser servo. O filho não tem mais coragem de querer ser filho. Eu não posso ir assim. Por quê? Porque eu tenho que entender que esse castigo que eu tenho medo, Jesus tomou no meu lugar. E se eu realmente acredito nisso, então eu preciso acreditar também no outro lado, que se Ele tomou o meu lugar, eu agora também vivo o que era dele. Ele trocou de lugar com a gente. Pastor, se Ele trocou de lugar com a gente, ele foi para o inferno? Não. Até poderia ir se Ele não ressuscitasse, porque Ele morreu condenado pelos pecados. Mas Ele ressuscitou em santidade e justiça, e não tem mais como condenar quem é santo por toda a eternidade. Entende? Já pagou o preço da morte, do pecado. Então, eu preciso aceitar isso. Pastor, na prática, para a gente encerrar, na prática, meu irmão, todo dia,
levante da cama e pense: aqui está um filho amado de Deus. Aqui está uma filha amada de Deus. Porque eu me identifiquei com o meu irmão mais velho, ele me chamou para essa identificação, para gozar a alegria dele, a bênção dele. Ele é aquele que dizia: Pai, eu te dou graças, porque o Senhor sempre me ouve. E agora esse sou eu, não porque eu sou bom, mas porque eu estou em Jesus e me identifiquei com Ele. Você entende? Isso é maravilhoso. Esses dias eu estava orando, fui orar, assim, no lugar de natureza, angustiado, eu fui orar, aí com angústia, orando, daqui a pouco, meu amigo, aquela paz que excede todo entendimento, aquela graça, aquela alegria que vem do Espírito Santo, de meu Deus, como é que pode? Como é que eu, miserável, pecador, tenho acesso a isso? Mas sabe por quê? Porque eu estou identificado com aquele que é santo. Então a alegria dele é minha, a santidade dele foi compartilhada comigo. Eu usufruo, estou no time dele, sabe? Ele pegou o time, pegou a camisa 10, a faixa de capitão é dele, distribuiu as camisas e eu, perna de pau, entrei no time dele. E a vitória dele é minha vitória, o título dele é meu, a gente comemora junto. Vai, Jesus, faz o gol e o campeão sou eu. Né? Eu sou campeão, é igual a galera que nunca jogou. Tem gente que foi campeão na Copa do Mundo sem nunca jogar uma partida, né? Mas é campeão, por quê? Porque estava no time, e é mesmo. E nós estamos no time de Jesus. Então eu tenho que aceitar isso. O meu acesso a Deus, a minha comunhão com Deus, o perdão. Olha que coisa linda, Paulo fala: nós fomos feitos justiça de Deus. Deus olha para a gente por causa do Espírito que Ele colocou em nós, da obra que Ele está fazendo em nós, e pelo que Jesus fez na cruz. Ele vê algo bonito, Ele gosta. Você imagina isso? Deus não está mais irado com você. Deus, como pai amoroso, pode ficar chateado com você, mas nenhum filho de Deus está debaixo da ira de Deus mais. Pelo contrário, Romanos 5:1, pela fé em Jesus temos paz com Deus. Eu e Deus estamos bem. Diga ao seu irmão: estamos bem com Deus. Eu não estou de mal com Deus, sabe? Deus não é meu inimigo, não é meu opositor, não é meu carrasco. Ele é meu pai. Então quando Ele fizer algo comigo, é disciplina, é amor, é graça. E todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, para que os bons propósitos, o bom propósito dEle, que é me fazer cada vez mais parecido com Cristo, te fazer assim também, se cumpra. Identificação dupla. Na tristeza, na angústia, saiba, Ele sofre junto comigo, Ele sabe o que é se compadecer, Ele pensa em mim, Ele me entende. Ainda quando tem hora que nem eu me entendo, tem hora que eu faço as orações e falo: Senhor, só o Senhor para entender essa maluquice aqui. Mas eu sinto o toque dele dizendo: eu entendo. É maravilhoso. Mas também na identificação, na graça, na alegria, na vitória, na santidade. Então, por causa dele, eu tenho poder para ser santo. Não é que eu vou delegar a Ele a obra que eu tenho que fazer, que eu vou delegar a Ele a minha santidade, não. Mas por causa da santidade dEle, do que Ele fez em mim, eu posso ser santo, porque Ele me puxou para Ele, sabe? Ele me empoderou, Ele me trouxe para a alegria dEle, Ele me fez participante, Ele me colocou na mesa, me colocou no time. Identificação com a santidade, com a alegria, com a paz, com o perdão, com a justiça. Amém? Você pode ficar de pé mesmo, ou sentado mesmo. A gente vai começar a passar o pão e o cálice. Eu quero que você que tem comunhão com Deus, você que se identifica com Jesus, você que tem aliança com o Senhor. Pastor, para quem é a ceia? Para quem tem aliança, para quem ama o Senhor, para quem se identifica com Ele na sua morte e na sua ressurreição. Pastor, só pode cear quem é batizado? Não tem essa regra na Bíblia, mas faz sentido que
aquele que professou a sua fé diante da comunidade? Sei, porque se você vai ceiar sem ter convicção da sua fé, não faz sentido. Celebrar uma aliança que você não celebrou no coração, não faz sentido. Agora, não, pastor, eu não me batizei porque não teve ocasião, mas eu estou doido por Jesus, eu amo Jesus, eu creio em Jesus, eu confio nele. Então a sua ceia é justa, eu creio. Nós vamos celebrar aqui agora a maior obra de identificação de todos os tempos. A obra do Calvário. Onde Jesus disse: eu não concordo com você, mas eu te entendo tanto que eu vou morrer no seu lugar. E Ele te convida para entender Ele até onde você puder, para conhecê-lo, conhecer sua palavra, meditar sobre Ele, para que você se identifique cada vez mais com Ele, para que você reflita cada vez mais Ele. Para que Ele encarne cada vez mais em você, para que o Espírito dele se manifeste cada vez mais em você. Estava assistindo uma luta ontem de MMA. Aí lutou um lutador brasileiro muito bom, inclusive. Deu um nocautaço. Mas era impressionante como os movimentos dele lembravam de outro lutador, um irlandês famoso. Aí eu falei: rapaz, não é só um movimento não, a expressão facial dele é a mesma do cara. A tatuagem tem o mesmo formato. O movimento, impressionante. E é óbvio que aquele cara ali, em algum momento, ele absorveu, ele se identificou com aquele outro cara que era muito famoso, ele entrou nele profundamente, sabe? E eu quero que você hoje abra o coração nesse sentido, que entre em você poderosamente a imagem de Jesus, o santo, puro, misericordioso, amoroso, o vencedor sobre a morte, o Rei dos Reis, o nosso Salvador, confiante, seguro, bem amado, aquele que o pai dizia para ele: você, meu filho amado, eu tenho um prazer em você. E hoje saiba que Deus, ele tem prazer em você também. Nós somos o prazer de Deus. Você acredita nisso? Tem que acordar assim: eu sou o prazer de Deus, como filho amado. Por causa da obra de Cristo em mim, Deus se alegra na minha vida, Deus me ama, Deus gosta de mim, Deus me quer, Deus me abençoa. Eu já estou abençoado em Cristo, com todas as bênçãos espirituais. Eu sou um filho, não tem mais nada melhor do que isso. Eu me identifico com isso, eu aceito isso, e isso muda a sua vida para sempre. Isso muda a sua forma de se relacionar, isso muda tudo.